Imaginem, vocês caminham pelo deserto escaldante, lábios rachados, água quase acabando, tudo por uma cidade onde, como diziam, o ouro jazia quase sob os pés. Tombuctu, um mito? Ou realmente havia um lugar onde o sal era trocado por ouro quase quilograma por quilograma? Por que viajantes europeus arriscavam suas vidas por este lugar e por que caravanas de camelos se estendiam por semanas através do calor infernal? Quanta riqueza real estava escondida em seus baús e bibliotecas, e para onde ela foi? As belas lendas nos enganaram. Ou simplesmente chegamos tarde demais. Agora vou mostrar a vocês o que geralmente está escondido nas notas de rodapé. Números, crônicas, a ganância dos mercadores e uma reviravolta inesperada que mantém o mito da cidade do ouro vivo até hoje. Não mudem de canal. A seguir virá algo que quebra a imagem escolar da história. Querem saber onde o ouro desapareceu? Vamos lá. Tombuctu. O próprio nome soa como um encantamento, como o sussurro do vento sobre as dunas do Saara. Para os europeus medievais, isso não era apenas uma cidade, era um sonho, um conto de fadas, uma miragem quase inatingível. Mas de onde veio essa lenda? Quando exatamente surgiu Tombuctu? Os historiadores dizem que a cidade foi fundada pelos tuaregues por volta do ano 1130 de nossa era como um acampamento sazonal. Conseguem imaginar? O que mais tarde se tornaria um símbolo de riqueza incomensurável começou como uma simples parada de nômades junto a um poço. O poço, aliás, era guardado por uma mulher chamada Buktu, daí o nome Timbuktu, que na língua tuareg significa Poço de Buktu. De um modesto poço a uma lendária cidade do ouro. Isso sim é o que eu chamo de crescimento na carreira. Mas o que transformou um oásis comum em um centro de atração para toda a África Ocidental? A resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. Geografia. Tombuctu estava localizada em um lugar único, a apenas 12 quilômetros do rio Níger, na própria borda do Saara. Imaginem um cruzamento onde dois mundos se encontram. Do norte, as areias intermináveis do deserto. Do sul, terras férteis e vias fluviais. É como construir um shopping na única estrada entre duas cidades enormes. O sucesso estava praticamente garantido. No século XIII, Tombuctu já havia se tornado um ponto-chave no comércio transariano. Aqui, caravanas do norte, carregadas com sal, cobre e tecidos, encontravam comerciantes do sul, trazendo ouro, marfim e escravos. Mas a principal mercadoria que tornou Tombuctu lendária foi, é claro, o ouro. Ele vinha dos riquíssimos depósitos de Bambouk e Buré, localizados mais ao sul no Alto Níger. E aqui começa o mais interessante, a relação de preços entre sal e ouro. Vocês já se perguntaram por que dizemos vale seu peso em ouro? Em Tombuctu, essa frase assumia um sentido literal. O sal, que hoje podemos comprar por centavos, era incrivelmente valioso na África Ocidental medieval, tanto que, em certos períodos, um bloco de sal era realmente trocado por uma quantidade igual em peso de ouro. Parece fantástico, mas lembrem-se, sem refrigeradores, sem conservantes, em um clima quente, o sal era a única maneira de preservar alimentos. Era uma questão de sobrevivência, não de luxo. O viajante árabe Ibn Battuta, que visitou Tombuctu em 1353, escreveu: "O ouro vem do sul, o sal do norte e o dinheiro de Deus de toda parte." Belamente dito, não é? Mas o que está por trás dessa frase poética? Números reais. No seu auge, até 12 toneladas de ouro passavam anualmente por Tombuctu. Tentem imaginar essa montanha de metal amarelo. E uma parte significativa dessa riqueza permanecia na cidade, nas mãos de mercadores, estudiosos e governantes. Mas Tombuctu não é apenas ouro. Paradoxalmente, o verdadeiro tesouro da cidade eram livros. Sim, vocês ouviram direito. Até o século XVI, Tombuctu havia se tornado o maior centro intelectual do mundo islâmico. Aqui estava a famosa Universidade de Sankor, onde estudavam até 25 mil alunos. Para comparação, Oxford naquela época tinha apenas algumas centenas de estudantes. Impressionante, não é? Centenas de escribas trabalhavam na cidade, criando cópias de manuscritos antigos. Os livros eram literalmente avaliados pelo seu peso em ouro. Um bom manuscrito podia custar tanto quanto vários camelos. Conseguem imaginar a demanda por conhecimento? Nas casas de estudiosos e mercadores eram mantidas enormes bibliotecas. Segundo algumas estimativas, no seu auge, Tombuctu continha até 700 mil manuscritos. Astronomia, matemática, medicina, poesia, filosofia, religião.
todo um universo de conhecimento no meio do deserto. Uau! Agora vamos falar sobre como Tombuctu se tornou um mito para os europeus. Os primeiros rumores vagos sobre a Cidade do Ouro chegaram à Europa no século XIV. No Atlas Catalão de 1375, Tombuctu já estava marcada como um ponto importante. Mas o que é interessante, nenhum europeu tinha visto esta cidade com seus próprios olhos até o início do século XIX. Por quê? Porque os governantes locais entendiam perfeitamente. Se os europeus fossem admitidos, exércitos viriam em seguida, e eles estavam absolutamente certos. Isso criou condições perfeitas para o nascimento de um mito. Quando um lugar é conhecido apenas de ouvir falar, a imaginação preenche os detalhes, e logo nos salões europeus contavam-se histórias sobre palácios de ouro puro, sobre telhados revestidos de placas de ouro, sobre reis tão ricos que até seus elefantes e camelos usavam ornamentos de ouro. Vocês já notaram como funciona a fantasia humana? Ela sempre exagera o que é inacessível. O primeiro europeu a chegar a Tombuctu e retornar vivo foi o explorador francês René Caillié. Isso aconteceu apenas em 1828. Conseguem imaginar quantos séculos a cidade permaneceu um mistério? Caillié viajou disfarçado de árabe, aprendeu línguas e costumes locais. E o que ele viu? Uma cidade de barro, sem palácios dourados, sem pavimentos incrustados de pedras preciosas. Eis como Caillié descreveu suas impressões. Olhei para esta cidade que se tornara o objetivo da minha jornada, uma cidade que ocupara meus pensamentos por tanto tempo. E em vez de uma cidade rica, majestosa e civilizada, encontrei apenas um aglomerado de casas de barro mal construídas. Conseguem imaginar sua decepção? O homem arriscou sua vida, viajou milhares de quilômetros e, em vez de um fabuloso Eldorado, viu uma cidade africana comum. Mas sabem qual é a ironia? Caillié chegou a Tombuctu tarde demais. No século XIX, a grande cidade já havia vivido seu apogeu e estava em declínio. É como chegar a Veneza 100 anos após sua era de ouro e se perguntar por que ela não é tão magnífica quanto nas lendas. Tombuctu foi realmente rica, mas em uma era diferente. O auge do poder de Tombuctu ocorreu nos séculos XV e XVI, quando a cidade fazia parte do Império Songhai. Durante este tempo, a população atingiu 100 mil pessoas, um número enorme para uma cidade medieval. Para comparação, Londres no mesmo período tinha cerca de 50 mil habitantes. As ruas de Tombuctu estavam cheias de mercadores do norte, da África, Egito e Arábia. Dezenas de mercados operavam na cidade. Mesquitas reuniam milhares de fiéis e nas universidades ferviam discussões científicas. Então, o que aconteceu? Por que Tombuctu entrou em declínio? Aqui chegamos a um ponto de virada na história, um evento que mudou o destino não apenas da cidade, mas de toda a África Ocidental. Em 1591, o exército marroquino, sob o comando do Pachá Judar, atravessou o Saara e derrotou as forças do Império Songhai. Tombuctu foi capturada, saqueada e subjugada pelos marroquinos. Imaginem, 4 mil soldados com mosquetes contra um exército africano tradicional com lanças e arcos. Esta foi uma das primeiras demonstrações de como armas de fogo mudam o equilíbrio de poder no mundo. A superioridade tecnológica decidiu o resultado da batalha em questão de horas. Soa familiar, não é? A história frequentemente se repete, mas o golpe mais devastador na prosperidade de Tombuctu não foi dado pela guerra, mas pela geografia, ou melhor, pela mudança nas rotas comerciais. Com o desenvolvimento da navegação nos séculos XVI e XVII, o comércio transariano começou a perder sua importância. Por que arriscar a vida no deserto quando se pode entregar mercadorias por mar? Ouro, marfim, escravos, tudo isso agora era exportado através de portos na costa atlântica da África. Tombuctu, outrora um centro comercial-chave, encontrou-se afastada das novas rotas. É como se, em nossos dias, uma grande cidade de repente se encontrasse sem acesso à internet e comunicações móveis. O declínio é inevitável. Na época em que os europeus finalmente chegaram a Tombuctu, da antiga glória restavam apenas memórias e edifícios semi-destruídos. A cidade que outrora controlava os fluxos de ouro havia se transformado em um assentamento provincial na borda do deserto. Mas o que aconteceu com os lendários tesouros de Tombuctu? Para onde foi todo o ouro de que falavam as lendas?
parte foi levada pelos conquistadores marroquinos, outra parte gradualmente se dispersou pelo mundo através do comércio, mas o tesouro mais valioso de Tombuctu, suas bibliotecas, teve um destino especial. Quando militantes islamistas capturaram a cidade em 2012, eles pretendiam destruir os manuscritos antigos como heréticos, e então aconteceu algo surpreendente. Os moradores locais organizaram uma operação secreta para salvar os manuscritos. Centenas de milhares de livros inestimáveis foram secretamente transportados em barcos pelo Níger, escondidos em casas, enterrados na areia. Foi uma verdadeira operação de resistência cultural. Não é surpreendente? Séculos após a glória de Tombuctu ter se desvanecido, seus habitantes ainda estavam dispostos a arriscar suas vidas por livros. Hoje, Tombuctu é uma pequena cidade em Mali com uma população de cerca de 54 mil pessoas, casas de barro, ruas estreitas, mesquitas antigas e turistas vindo para ver o lugar que uma vez foi considerado a cidade mais rica do mundo. A Unesco incluiu Tombuctu na lista do Patrimônio Mundial, reconhecendo seu enorme valor histórico e cultural. Mas a instabilidade política na região torna a cidade de difícil acesso para viajantes. Então, Tombuctu era uma cidade de ouro ou é apenas um mito? A verdade, como de costume, está em algum lugar no meio. Tombuctu foi de fato uma cidade incrivelmente rica, mas não no sentido de conto de fadas que a imaginação europeia retratava. Sua riqueza não estava tanto em palácios dourados quanto no controle sobre rotas comerciais, na influência intelectual, no significado cultural. Era, se quiserem, o equivalente medieval de um moderno centro financeiro e educacional. E sabe o que é mais surpreendente? A lenda de Tombuctu continua viva, mesmo agora, quando podemos caminhar virtualmente por suas ruas via Google Maps, a cidade continua envolta em uma aura de mistério. A expressão tão longe quanto Tombuctu é usada em muitos idiomas para denotar algo incrivelmente remoto, quase inatingível. A cidade tornou-se uma metáfora, um símbolo, e essa é talvez a riqueza mais duradoura que pode existir. O que podemos extrair da história de Tombuctu hoje? Talvez a principal lição seja que, mesmo os maiores centros de civilização podem entrar em declínio se as condições externas mudarem. Tecnologias, rotas comerciais, situações políticas, tudo isso pode desvalorizar instantaneamente vantagens que pareciam inabaláveis. Tombuctu era o centro do mundo até que o mundo mudou ao seu redor. Faz você pensar sobre as metrópoles modernas, não é? Concluindo, Tombuctu é uma história sobre como a realidade se transforma em mito, e o mito influencia a realidade. A cidade era realmente rica em ouro, mas não tanto quanto as lendas afirmavam. Era realmente um centro de aprendizado, mas seu patrimônio intelectual estava em perigo. Realmente controlava o comércio transariano, mas perdeu essa vantagem com a mudança das rotas comerciais globais. Agora quero perguntar a vocês, quais cidades modernas, em sua opinião, podem repetir o destino de Tombuctu? Quais mudanças tecnológicas ou econômicas poderiam transformar os centros de civilização de hoje nos museus a céu aberto de amanhã? Compartilhem seus pensamentos nos comentários. Estou realmente interessado em ouvir sua perspectiva. Se vocês gostaram dessa jornada através das areias do tempo até a lendária Cidade do Ouro, não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Cliquem no sininho para não perderem os próximos episódios. À nossa frente estão histórias igualmente fascinantes sobre civilizações esquecidas e seus tesouros. A propósito, na próxima vez viajaremos para um lugar onde as lendas de riqueza se revelaram verdadeiras, mas essa riqueza trouxe não prosperidade, mas a queda de todo um império. Intrigados? Então fiquem conosco. E, finalmente, talvez o verdadeiro ouro de Tombuctu não seja o metal, mas o conhecimento que foi armazenado em suas bibliotecas? Afinal, em última análise, a única coisa que sobreviveu aos séculos não são palácios e tesouros, mas ideias e histórias. Como a história da própria Tombuctu que acabei de contar a vocês.